Queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor e escritor Ítalo Santos, seu professor de Escatologia 2.0. Estávamos falando na última aula acerca da onde vai o salvo e não salvo. Usamos como base o texto de Lázaro e do rico, a parábola de Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. Concluímos que o seio de Abraão era apenas uma linguagem para a época, pois seio de Abraão não existe, sabemos que o nosso descanso é em Cristo, descansamos no seio de Cristo, e entendemos também que a palavra Sheol é sepultura, Hades é inferno, e vamos aprender outras palavras, assim como o Guiena e o Tártaro, nessa segunda aula. Vamos agora falar a respeito de céu e paraíso. Eu quero dizer para você que o céu e o paraíso não são o mesmo lugar. E nós entenderemos isso claramente num texto que já lemos na aula passada, que é Apocalipse 6 e verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Eu quero aqui que você entenda. Existe uma grande diferença quando falamos que morremos e vamos para a casa do Pai, para a glória do Pai. Perceba que alguém que morre em Cristo antes do arrebatamento da igreja, nesse ponto aqui a igreja já foi arrebatada, a igreja já está com Cristo, a grande tribulação está acontecendo e essas almas que João vê no quinto selo, que estão debaixo de um altar, o altar aqui e numa parte de baixo, em um condomínio de baixo, vamos assim dizer, num ambiente abaixo do altar, do ambiente que o altar estava as almas. Eu quero que você entenda que esse momento que acabamos de ler, que João vê, João está numa forma figurativa de igreja. Estaremos estudando isso um pouco mais à frente, nas próximas aulas, sobre arrebatamento da igreja e grande tribulação. Só que dando um spoiler, João aqui está como uma figura de igreja, vendo tudo acontecer enquanto a grande tribulação está acontecendo na terra. E perceba que pessoas estão sendo mortas pelo amor e testemunho à palavra, aleluia, e elas estão indo para um lugar de descanso, um local a qual elas estão lá aguardando a vingança de Deus, aguardando a ressurreição, ou ao melhor dizendo, aguardando a chegada do início do milênio, a qual Jesus vai descer com a igreja e com essas almas, e elas ali estão conscientes daquilo que aconteceu com elas. E ali elas estão em um local de gozo, de alegria, porém se lembrando desse momento. Eu quero dizer para você que os céus que a Bíblia relata, ela vai relatar apenas 3 céus. Uns dizem que existem 7 céus por causa do número 7 de Deus, mas isso é apenas uma exegese, é algo que as pessoas falam e não tem base bíblica. A base mais aproximada para nós não acrescentarmos nada, nem retirarmos, são os 3 céus. Paulo vai dizer sobre isso, que ele conhece um homem, não sabe se fora do corpo ou dentro do corpo, chegou até o 3º céu. Perceba que ele diz que é ele mesmo. E Paulo ele chega até o 3º céu de Deus. E dentro da escatologia entendemos que existe esse céu das estrelas, natural, visível a olho nu, a qual conhecemos. Existe o 2º céu de Deus e o 3º céu de Deus. O 3º nível de Deus. Qual é o 3º nível? É onde Isaías é levado, onde vê o Pai sentado no alto sublime trono, aonde Ezequiel é levado, aonde João também é levado. Perceba que João, no capítulo 6, verso 9 em diante,
Ele está no terceiro céu, porque ele saiu do primeiro, aonde estava a ilha de Patmos, e ele estava no terceiro céu, aonde o trono de Deus estava. Só que abaixo do trono, abaixo do altar, existe um andar abaixo. É como se a estrutura espiritual de criação de Deus fosse um prédio de 3 andares. O primeiro andar é o teto da terra. O segundo andar, ele já vem sendo o teto daqueles que dormem em Cristo, conhecido também como paraíso. E o terceiro andar é a morada divina de Deus. Perceba que a igreja ela só sobe para a morada divina de Deus após o arrebatamento. Estudaremos mais a fundo nas próximas aulas sobre arrebatamento a respeito da tipologia entre Isaac e Rebeca. Rebeca simbolizando a igreja, Isaac Cristo, Eliezer o Espírito Santo que vai até a terra de Rebeca para trazer Rebeca para Isaac. Isaac sai da tenda do seu pai, vem até a metade do campo, que significa o Espírito Santo que saiu da sua morada, aonde a casa de Abraão e de Isaac, onde a casa de Deus e de Cristo, ele desceu, Consolador, preparou uma noiva, adornada, está preparando, e vem no dia do arrebatamento, retornando para o local de origem. Só que ele não leva até a casa, ele para no meio do campo, no meio do lugar, no meio. Isaac não vem até essa terra, ele para na metade. Pega a Rebeca, tira da mão do Espírito Santo, da mão de Eliezer, e leva até a tenda de Abraão. Abraão, mais uma vez, ele é usado em 2 Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante, como uma figuração de Deus, algo figurativo. E quando Isaac leva para dentro, significa o quê? Que Rebeca só entra dentro, simbolizando o arrebatamento. Então, eu quero que você entenda comigo que o local onde nós dormimos em Cristo, aqueles que já dormem, e nós, se o arrebatamento não acontecer enquanto eu estiver em vida, eu irei, você irá, se o arrebatamento não acontecer, se ele acontecer, melhor dizendo, individualmente, nós iremos ser levados pelos anjos para esse local de descanso, não diretamente para a casa do Pai. Por quê? Porque é necessário que quando o arrebatamento aconteça, a Bíblia diz que os mortos ressuscitariam primeiro. Então, para se haver ressurreição, não faz sentido eu estar já no trono de Deus, próximo ao trono dele, no ambiente dele, no terceiro céu, voltar para a terra para ser ressuscitado, depois arrebatado para depois voltar para o mesmo lugar. Então, negativo. As pessoas que morrem em Cristo, elas ficam no segundo céu. Elas ficam nesse patamar que é conhecido como paraíso. Eles não ficam nem no primeiro, porque eles já morreram, foram enterrados, estão no Sheol em sua carne. A sepultura, né? O pó, ele volta a ser pó, o espírito volta a Deus e a alma é colocada nesse segundo céu. Vai para o segundo céu de Deus. Esse segundo céu de Deus, conhecido como paraíso por muitos, ali as almas descansam e dormem em Cristo. Paulo diz que elas dormem, mas elas estão ali descansando, não precisam mais comer, não precisam mais beber, mas elas estão conscientes, se lembrando de tudo o que aconteceu. Da mesma forma que o rico estava consciente de onde ele estava, Lázaro, no seio de Abraão, também estava consciente, porque ele precisava de consolo. E o texto vai dizer que ele estava sendo consolado enquanto o rico estava atormentado. E Apocalipse, verso de número 9, no capítulo 6, em diante, vai dizer no versículo 9 em diante, principalmente o verso 10, que essas almas que estavam nesse segundo céu, no céu em qual, se eu morrer antes do arrebatamento, nós iremos para esse local, você irá para esse local, ali nós estaremos conscientes do sofrimento que tivemos, mas teremos também um ar de regozijo, um ar de gozo, de alegria. Tanto que quando eles reclamam para Cristo, Senhor, até quando o Senhor não irá vingar o nosso sangue? Porque eles vieram da grande tribulação, não aceitaram a marca em sua mão, não aceitaram a marca em suas testas e também não adoraram a imagem e nem o anticristo. A Bíblia vai dizer que eles estão ali e Jesus dá veste de linho fino para eles e diz para eles:
se aquietam porque ainda tem pessoas que estão na grande tribulação que precisam vir para esse mesmo local que vocês. Então entenda que o céu de Deus não é o mesmo céu a qual as almas que morrem com Cristo eles vão. Perceba isso, e é notório dizer que naquele momento que o ladrão estava na cruz, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, em algumas traduções, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz o correto: te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Perceba que na figuração de Abraão, em Lucas 16, 19, quem está é Abraão. Mas Jesus vai dizer para aquele homem na cruz que quem estaria com ele era Jesus. Então perceba que Jesus também ele tem acesso a esse céu, pois ele é o que recebe, ele é o que consola, ele é o que abraça nesse momento. Ele tem acesso, senão ele não abriria o altar, não abriria a portinha que existe debaixo do altar do primeiro céu, que é o de Deus. Entendemos essa parte. Agora eu preciso que você entenda, junto com o teu material de apoio, meu querido, minha querida, sobre a figura que colocamos aqui. Nós vamos entender aqui, baseada a parábola do rico e do Lázaro, acerca do que é o paraíso, do que é o abismo, que é o Tártaro, e do que é o Hades, que é o inferno. Em primeiro lugar, eu quero convidar você, nesse momento, em primeiro lugar, a você olhar por baixo dessa imagem. Está escrito paraíso, lugar onde os salvos descansam e aguardam a ressurreição. Do lado do paraíso, do outro lado, existe o Hades, lugar de tormento onde os não salvos ficam. Eu já entendi que o paraíso é no segundo céu. E qual a diferença, então, do lago de fogo e do Hades, que é o inferno? Eu vou explicar bem, de uma forma fácil de entendimento. Um bandido, quando ele é preso, ele assaltou, furtou, cometeu um delito, um crime, ele não é levado diretamente para a penitenciária máxima. Ele fica em uma cela, em um polícia. Ele fica, primeiramente, dentro de um departamento policial do município onde ele cometeu o crime. Aí ele fica fazendo o que lá? Aguardando uma sentença. E essa sentença é dada às vezes por dias, por meses, mas ele fica ali, aguardando a sentença. Até sair o veredito do juiz falando, leva ele para a penitenciária máxima, para Bangu 1, 2, leva ele para Franco da Rocha, leva ele para outros estados aí, né, de segurança máxima. Agora eu quero te perguntar, você já entendeu qual a diferença do Hades e do inferno? O Hades nada mais é que o inferno. Eles são, então, a delegacia, aonde a pessoa que morre sem Cristo vai. E a delegacia municipal, ela fica fazendo o quê? Aguardando a sentença. E a sentença vem por meio de um julgamento. E esse julgamento é o julgamento final. Então, as pessoas que morrem sem Cristo vão para o inferno, aguardando o julgamento final, e após o julgamento final, eles são lançados no lago de fogo e enxofre, que é o Guiena, que é a segunda morte. Vamos ler comigo aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 11, que vai dizer: E vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Perceba aqui que
assim como existe a delegacia, aonde o delinquente é colocado aguardando julgamento para depois ir para uma penitenciária máxima, a delegacia aqui é o Hades, é o inferno, aonde as pessoas que morrem sem Cristo vão para lá ser atormentadas por um período de tempo até o julgamento final, aonde até o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ficou claro esse entendimento? Então o inferno não é o final. O inferno, o Hades, não é o final. Ele é apenas um local temporário de tormento, pois o tormento pior será no lago de fogo e enxofre, aonde a Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E ali será atormentado para a eternidade. Tem pessoas que imaginam a dor e falam, isso não tem sentido. Só que vemos todos os cumprimentos da palavra em forma de dispensacionalismo acontecendo. E não há de se duvidar disso. Pastor, e além do Guiena, que eu já entendi que é o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, o Hades é o inferno, já entendi. Entre o Hades e o paraíso existe o abismo, chamado de Tártaro em grego. Tártaro é o abismo, o mesmo abismo que Gênesis capítulo 1 vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo. E em cima do abismo, Deus ele cria o céu, a terra e tudo que nela há. Perceba que em Apocalipse capítulo número 20 também, verso 1, vamos aproveitar e ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Esse é o episódio que esse anjo pega Satanás, prende, lança no abismo ali por 1000 anos. Perceba que o abismo, o Tártaro, ele precisa ser aberto por uma chave. Segundo alguns estudiosos, diz que ali existem presos demônios piores do que Lúcifer para poder serem soltos no período tribulacional. Então entenda que o Tártaro nada mais é do que uma prisão a qual o Senhor coloca ali quem Ele quer e tira dali quem Ele quer. Então entendemos que o terceiro céu é a morada de Deus. Abaixo do terceiro céu, para a primeira ressurreição, que é os santos que morrem com Cristo e ressuscita para arrebatamento, existe o paraíso. Entre o paraíso e o inferno existe o abismo. E saindo do inferno, a próxima etapa para ele, enquanto quem sai do paraíso vai para o trono de Deus, quem sai do Hades, do tormento, vai para o julgamento final, tormento final. Ficou claro essa explicação? Acabamos de entender aqui então uma conclusão final sobre essas duas aulas, que quem morre com Cristo vai para o seio de Cristo, vai para o paraíso, que fica no segundo céu. Quem morre sem Cristo vai recolhido ao Hades, ao inferno, aguardando o julgamento final para o Guiena, que é o lago de fogo e enxofre. E que existe no meio do paraíso e do Hades um lugar chamado Tártaro, que é o abismo, aonde Satanás foi preso, será preso, aonde anjos que estão ali reservados para o dia do juízo estão presos. E também o mesmo abismo que vai dizer em Gênesis capítulo 1. Então, concluímos essa aula com louvor a Deus pela graça e a misericórdia dele, nos trazer esse entendimento. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.